Bom dia, meninos e meninas. Aqui é a professora Caroline. Eu espero que vocês estejam todos bem. E vamos para uma aula do sexto ano de História da Arte. Nós vamos agora dar continuidade ao nosso assunto, com um assunto que vai ajudar vocês no nosso trabalho da próxima semana, que é a arte grega. Lembrando que o nosso trabalho, vocês não precisarão realizar ele antes do dia. Vocês vão realizar esse trabalho no dia da nossa prova global, que a prova global vai ser esse trabalho. Vocês estão entendendo? Se não estiverem entendendo, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Vocês vão no dia da prova, eu vou disponibilizar um link e este link vocês terão como acessar o material para consultar. E este material de consulta ficará disponibilizado durante as horas da prova para vocês fazerem este trabalho. Aí vocês terminarão de fazer e apertarão o botão de enviar lá no Google Forms. Vocês lembram quando nós professores fazemos prova pelo Google Forms? Pronto, será dessa forma para os alunos que estão participando das aulas remotas em casa. Para os alunos que estão assistindo às aulas presenciais, todos eles terão que levar para a sala, no dia do nosso trabalho, uma ou duas folhas de pautado e nós iremos realizar este trabalho também neste dia. Vamos lá. O assunto dessa aula de hoje, assim como o assunto do nosso trabalho, é arte grega. E para falar um pouquinho sobre a arte grega, eu gostaria de falar que ela inclui todas as manifestações artísticas e revela a história, a estética e mesmo a filosofia desta civilização. No caso da civilização da Grécia. Acredito que vocês sabem muito sobre essa civilização da Grécia, porque estudaram com a professora Jéssica em História. O povo grego foi na antiguidade um dos que exibiam manifestações culturais mais livres, rendendo-se pouco às ordens de reis e sacerdotes, pois acreditavam que o ser humano era a concepção mais incrível do universo. A arte grega passou pelos períodos arcaico, clássico e helenístico, e cada uma dessas fases históricas influenciou a elaboração de suas obras. Então, esses períodos assim, arcaico, clássico e helenístico, é o período tanto da arte grega quanto os períodos que a própria as influências artísticas passaram e foi se movimentando ao longo desses períodos, criando mais detalhes, criando mais diferenças entre si e foi se evoluindo de acordo com o tempo. Então eu quero que vocês lembrem desse período arcaico, clássico e helenístico. E acredito que vocês sabem porque vocês estudaram a Grécia, a antiguidade da Grécia com a professora Jéssica na disciplina de História. Estou certa? Então vamos passar. Características da arte grega. Eu coloquei aqui esse slide só de algumas características para que a gente possa observar, né, essas características e imaginar como seria a arte grega. Os gregos se destacaram especialmente na pintura, na arquitetura e na escultura. Vejamos algumas características. A simetria. Eles prezavam muito a utilização da simetria. Perfeição. As suas obras tinham que prezar, tinham que ser perfeitas. Obras realizadas a partir de modelos vivos. Os seres humanos ficavam lá parados por horas, enquanto os artistas, os escultores, os pintores ficavam lá modelando as suas obras ou pintando seus quadros.
uso religioso, doméstico ou funerário. Essas obras também poderiam ser utilizadas nos templos, poderiam ser utilizadas em casas e poderiam ser utilizadas como artefato funerário. A valorização do ser humano. Nas obras, vemos sempre imagens dos seres humanos, seja nas arquiteturas, seja na escultura ou seja na pintura. As pinturas e esculturas eram concebidas a fim de serem belas e assim perfeitas, de acordo com o princípio da filosofia grega. Esta talvez seja a principal influência da arte grega, o que a torna singular e cujas influências são visíveis até os nossos dias. As artes foram ainda influenciadas pelas próprias civilizações com as quais a Grécia se relacionava. Afinal, a Magna Grécia compreendeu possessões na costa da Turquia, Macedônia e sul da Itália. Isso eu creio que vocês sabem muito bem porque vocês tiveram aula de história. Lembrando bem que aqui nessa aula de História da Arte estou tentando priorizar os recursos artísticos, visto que essas questões mais historiográficas, de data e de fato, vocês tiveram acesso com a professora Jéssica na disciplina de História, tá bom? E sobre a pintura grega, professora, a senhora pode falar mais um pouquinho? Lógico, falo sim. A arte da pintura era desenvolvida em cerâmicas, bem como nas paredes, as grandes construções. Tudo era como se fosse um quadro para eles. Os vasos nem sempre foram peças de decoração, sendo utilizados no trabalho diário ou para guardar mantimentos, tais como vinho e azeite. As pinturas mostravam harmonia e rigor nos detalhes. No que respeita às cores, seguia-se os seguintes padrões: figuras negras sobre o fundo vermelho ou figuras vermelhas e douradas sobre o fundo negro ou fundo branco. Os principais pintores foram Clítias, Ezequias e Sófilos. Então, gente, acredito que vocês já devem ter visto um vaso no filme chamado Hércules. Vocês lembram daquele vaso em que as cantoras estão lá paradas e daqui a pouco elas começam a contar a história do Hércules e como ele vai salvar a Grécia? Então, gente, aqueles vasos eram feitos naquele fundo, né, vermelho com as figuras negras ou com figuras vermelhas e douradas sobre o fundo negro ou fundo branco. Vamos continuar. A arquitetura grega. A arquitetura grega é muito peculiar, porque ela era cheia de colunas, com estátuas também presentes. Então, é uma mistura de arquitetura com os traços de esculturas para dar decoração. E além das pinturas, né, que os pintores eles pegavam essas grandes paredes dos templos para pintar. Os grandes templos erguidos pelos gregos tinham o propósito de prestar culto aos seus deuses. Uma das suas características é a utilização das colunas e a simetria entre a entrada e os fundos do templo. Igualmente, as praças eram importantes dentro da polis grega, pois era um local de encontro e de passagem para seus habitantes. Outras obras de interesse na arquitetura grega foram a Acrópole de Atena, Colosso de Rhodes, Estátua de Zeus, Farol de Alexandria e o Templo de Ártemis. A princípio, apenas as obras públicas recebiam atenção e imponência, no caso eram grandes, tinham que ser imponentes, tinham que ser bastante, né, importantes e entretanto, no século V a.C., as moradias também começavam a ser realizadas de formas mais confortáveis e espaçosas. Os estilos arquitetônicos gregos, vamos lá. Podemos definir 3 estilos arquitetônicos gregos. Aí eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui nessa imagem. O primeiro estilo arquitetônico grego é o coríntio. Esse coríntio, ele é rico em detalhes. Aqui, ó, vocês estão vendo essa terceira coluna com uma riqueza de detalhes, parece até um diamantezinho, não é?
O dórico. O dórico era simples e maciço, representa o masculino. O dórico já é desse lado aqui, ó, era simples, apenas tinha algumas dobras para poder encaixar melhor. E o jônico, luxuoso, representa o feminino. Mas assim, vocês têm que ver que o jônico e o dórico, mesmo sendo luxuosos, são diferentes. O corinto, ele é rico em detalhes, ele tem a forma do dórico, mas a riqueza de detalhes dele é perceptível, gente. Os principais artistas da arquitetura grega foram Calicrates, Fídias e Ictinos. A escultura grega. Esta arte se manifesta nas esculturas dos deuses e dos atletas, cuja perfeição dos detalhes dos corpos tornam os gregos excepcionais nessa manifestação artística, gente. Até hoje as pessoas se inspiram nos escultores gregos porque eles eram incríveis. As esculturas chamadas de coros, os homens jovens, que representavam homens jovens, e corés, as mulheres jovens, eram inicialmente feitas de mármore. Encontrava-se numa posição rígida e simétrica, com o objetivo de dar-lhes equilíbrio. No entanto, com a necessidade de retratar movimentos, o mármore foi substituído pelo bronze, por se tratar de um material mais leve. Assim, reduzia a probabilidade da escultura se partir, à medida que o escultor estivesse esculpindo a sua obra. Com o tempo, as esculturas femininas que eram vestidas passaram a ser representadas sem roupa. Da mesma forma, as estátuas não tinham grandes expressões faciais e passaram a retratar sentimentos. Então, veja só, as esculturas antes eram com roupas e não representavam nenhum sentimento, não tinham nenhuma expressão, elas ficavam paradas. Paradas, porque eram estátua, mas uma face tipo vendo um nada. Depois elas começaram a ser representadas sem roupa e de forma que estivesse representando um sentimento, seja um sentimento de alegria, seja um sentimento de tristeza, não apenas com a expressão facial, como se estivesse olhando para um nada. As esculturas gregas que chegaram até os dias de hoje são cópias feitas pelos romanos. Os romanos que fizeram as cópias dessas esculturas gregas e conseguiram chegar até os dias de hoje. Poucos exemplos, como a Vênus de Milo, são originais. Temos poucos exemplos mesmo que são feitas pelos gregos de verdade. Os principais nomes das esculturas gregas foram Fídias, Lisipo, Mírion, Policleto e Praxiteles. O teatro grego, gente, a gente já saiu um pouco daquela tríade, de pintura, escultura e arquitetura. E vamos falar um pouco sobre o teatro grego, porque ele é incrível. O teatro teve início com as festas em honra aos deuses, mas precisamente com o culto a Dionísio, que ele era o deus das festas, de toda aquela questão luxuosa, da suntuosidade e tudo mais, e se constituíam numa parte das celebrações religiosas. Além dos atores, contavam com um coro que comentavam a cena e explicavam as sutilezas das tramas para os espectadores. Então, além da própria cena, tinha umas pessoas que ficavam comentando essa cena e explicando para o povo o que estava tendo naquela cena. A tragédia grega constitui uma das maiores heranças artísticas desse povo e são ensinados até hoje esse gênero da tragédia. O desenvolvimento artístico do teatro está intimamente ligado. O que é intimamente? Está bem ligado, bem próximo à arquitetura dos anfiteatros gregos, que aproveitavam ao máximo a acústica para que todos pudessem ouvir, porque a peça era no centro do anfiteatro, enquanto as pessoas ficavam ao redor e ia subindo, com isso as pessoas tinham que escutar bem. Naquela época não existia nenhum microfone, não existia nenhum aparelho de som. Então eles tinham que fazer
apelar para recursos arquitetônicos que tivessem uma boa acústica, para que nenhum ator tivesse que fazer as peças gritando. Mais tarde, o teatro passou a retratar o cotidiano através da comédia, outro gênero artístico. Os principais artistas do teatro grego foram Coérilos, Finícios e Prátinas. Então, gente, eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida, vocês voltem esse vídeo. Qualquer dúvida do trabalho também, voltem ao vídeo que eu estou explicando. E me procurem também pelo WhatsApp, visto que vocês não estão indo para as aulas presenciais. Seus pais preferem que vocês fiquem em casa e vocês também. Ou até por outras questões, né? Então, até a próxima aula. Na próxima sexta-feira estarei postando um novo vídeo. E eu espero vocês aqui. Beijos e abraços, tá bom?